Pesquisas apontam o Brasil como o maior consumidor mundial de crack. De acordo com o último levantamento do CEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, o país tem 2 milhões de dependentes, o que já se tornou um grave problema de saúde pública. A epidemia de crack é o tema do bate-papo de hoje. Neste primeiro bloco, você vai conhecer o consultório na rua. E quem conversa comigo é Mirna Teixeira, pesquisadora do projeto Teias Escola Manguinhos. Mirna, queria que você começasse falando um pouquinho sobre o projeto Teias Manguinhos e como é que o crack está inserido dentro desse projeto. Então, o Teias Escola Manguinhos se chama Território Integrado de Atenção à Saúde, que é a gestão local do território de Manguinhos pela atenção básica por meio da Estratégia de Saúde da Família. Né? Esse contrato foi feito mediante a ENSP, que é a Escola Nacional de Saúde Pública, e a Secretaria Municipal de Saúde, em 2009, dezembro de 2009. E como é que funciona o consultório na rua? O consultório na rua é a 14ª equipe do Teias Escola Manguinhos. Né? Ela está vinculada dentro da clínica da família Vitor Vala, né, com uma equipe específica para atendimento à população em situação de rua. Em Manguinhos, né, no bairro de Manguinhos. Situando as pessoas, Manguinhos é um bairro que fica no subúrbio do Rio de Janeiro. Inclusive, já teve uma das maiores cracolândias do país. Né? Exatamente. Essa cena tem sido modificada depois da entrada da UPP, em outubro do ano passado, né, em 2012, mas de alguma forma a gente tem mapeado outras cenas próximas aqui em Manguinhos, em Bom Sucesso, na Maré. Então a nossa equipe ela atende também aos arredores de Manguinhos, atualmente. E como é que funciona a estratégia consultório na rua? Então, o consultório na rua é um dispositivo da atenção básica, criado pela nova Política Nacional de Atenção Básica de 2011, para atendimento às pessoas em situação de rua. É formado por uma equipe mínima, né, de um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um psicólogo, um assistente social e agentes sociais, que são os agentes comunitários de saúde com foco em redução de danos. Então, as pessoas têm um atendimento na rua, para essas pessoas, assim como também tem um acolhimento dentro da própria clínica. E ali na clínica vocês fazem outros procedimentos que não são possíveis de fazer na rua? Exatamente, porque na clínica é feito o procedimento como uma atenção básica, né? Curativo, vacinação, consulta individual, né? Todos os procedimentos vinculados à atenção primária. E na rua não, já são feitos mais uma abordagem de orientação e redução de danos, né? E também de promoção de saúde. Orientação sobre tuberculose, né, como eles devem se cuidar, né, e a abordagem da oferta do cuidado também, né, para eles conhecerem o que é o consultório na rua. E hoje só existe uma equipe trabalhando? Aqui em Manguinhos, né, na verdade no Rio de Janeiro existem 3 equipes. 3 equipes. Uma no Jacarezinho e outra no centro da cidade. E como é que é essa abordagem, né? Como é que eles recebem, as pessoas que estão em situação de rua, recebem a chegada dessa equipe? Nós tivemos uma grande surpresa, porque fomos muito bem acolhidos, né? A equipe chega no local, né, de jaleco, né, se apresenta e oferece, dizendo que eles têm direito a um cuidado da saúde, né, fornece informação sobre o uso adequado da droga também, porque eles usam geralmente aquele copo descartável que causa feridas na boca, então que aquele copo não deve ser compartilhado, algumas informações gerais, né, e convida as pessoas para virem para a clínica. E a gente teve um ótimo acolhimento, né, as pessoas criaram um vínculo com a equipe, tanto que quando as pessoas chegam, os nossos profissionais chegam, eles são muito bem acolhidos, inclusive em outros locais que não aqui em Manguinhos. Quando eles entendem, né, que a gente está ali para ofertar um cuidado para eles, né, e não para fazer um recolhimento, né, diferente, é um acolhimento dessas pessoas, uma oferta de cuidado, nossa, o vínculo é feito quase imediato, né? E aí as pessoas começam a ir para a clínica, né? A primeira abordagem tem que ser lá. Agora, tem algumas demandas espontâneas também, que um fala com o outro e a pessoa acaba vindo para a clínica antes de ser abordada na rua. Agora, essas pessoas, elas têm muitos problemas de saúde? Muitos, principalmente tuberculose, né? Sífilis, doenças do aparelho respiratório, doenças principalmente curativo, né, muitas feridas, né, tem bastante comprometimento. Até pela questão da vulnerabilidade em que se encontram. Claro. Né? E o uso da droga, do crack, acaba também podendo atrapalhar um pouco esse tratamento de outras doenças. Né? Sim, sim. Existe, né? E por isso mesmo a equipe tem que explicar exatamente como, apesar do uso da droga, né, a pessoa tem que
tratamento também pode usar o tratamento da tuberculose, né? Enfim, o medicamento da tuberculose, independente dele estar usando ou não a droga. Então, assim, é importante que ele entenda que o cuidado dele, né, vai além do uso da droga, né? A gente não está ali para obrigar a pessoa a parar o uso da droga. A gente está ofertando um cuidado em saúde para ele. Agora, o preço do crack ele é um facilitador para as pessoas em situação de rua adquirirem essa droga, né? Pela sua experiência, as pessoas já ficam em situação de rua e depois começam a fumar o crack ou não tem uma relação da situação de rua com o consumo do crack? Não, não tem uma relação causal, assim, né? Até o pessoal fala em epidemia, a gente não gosta muito desse conceito de epidemia, porque gera como se fosse uma coisa de contágio, né? Não, depende muito da relação do sujeito com a droga e com o ambiente que ele vive. É uma relação multidimensional, não tem uma causa só. Muitos falam que chegaram na rua e aí um ofereceu o crack, aí ele começou a usar, enfim. Né? Tem gente que não usa, que também está em situação de rua, não são todas as pessoas que estão em situação de rua que usam drogas, usam outros tipos de droga, como o álcool, né? Maconha, cocaína também, não só o crack. Agora, sem dúvida, o preço baixo do crack faz com que tenha maior acesso, né, a essa droga. Agora, a estratégia do consultório na rua, de atenção básica, ela é uma alternativa para internação, né? Porque existe um pensamento, né, que a internação é a única maneira de tratar dependentes de drogas, principalmente o crack. Exatamente. A gente tem vivido um grande debate atual, né, sobre internação e, na verdade, o consultório na rua é um dispositivo de uma rede grande de cuidado, que envolve o Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas, né, que é o CAPS-AD, enfim, é uma rede de cuidados. Então, o consultório na rua é um dispositivo de cuidado, que ele vai acolher e, pelo vínculo que se fortalece entre a equipe e o usuário, a pessoa pode até pedir uma internação. E aí, sim, a equipe pode fazer esse encaminhamento adequado, né? É um dos dispositivos da rede de cuidado. E eu conversei com fui fazer uma matéria na rua e conversei com uma usuária, ex-usuária de crack, o nome dela é Pauline, e ela frequenta lá a clínica da família Vitor Vala, em Manguinhos. E ela me falou que o principal, o que prendeu ela, o que levou ela a fazer o tratamento foi o acolhimento. O acolhimento é o ponto forte? Sem dúvida. O acolhimento da equipe de consultório na rua é o ponto forte do tratamento. Né? A questão do vínculo, de você ofertar um cuidado sem que exigir que ele pare o uso da droga, né? O que a gente chama de redução de danos, uma oferta de cuidado, onde a pessoa possa ir todo dia, né? Que a pessoa tenha uma referência a quem ela se dirigir, onde ela é bem cuidada, bem tratada, não é discriminada. Né? Isso tem sido um grande ganho para a gente em termos de cuidado. Né? Então, isso para a gente é o nosso ponto forte. E até porque a gente, como é atenção básica, a gente tem poucos dispositivos, né? O nosso principal dispositivo é a relação humana, né? É realmente o vínculo que as pessoas fazem. E a partir desse vínculo, é possível sim que a pessoa pare o uso e até peça para ser internada. E aí sim, a equipe de consultório na rua tem esse papel também de ser construtor dessa rede de cuidados, né? De encaminhar para o centro, que é o SEAD, né, no caso, para a internação, se a pessoa solicitar. Então é o primeiro atendimento mesmo. É a porta de entrada do sistema. Como deve ser, né? Como é a atenção básica, né? Uma atenção básica. Exatamente. E vocês, qual é o maior desafio dessa equipe? Olha, o maior desafio é você trabalhar em rede, né? Porque assim, as condições de vida que as pessoas que estão, ela é multicausal, né? Então, às vezes, documentação que ela precisa, né? Às vezes uma internação que a pessoa pede internação e você não tem um acesso rápido. Então, assim, abrigamento também. Então, a gente tem que trabalhar articulado com outros equipamentos. Inclusive, a gente tem trabalhado bem próximo da assistência social, que é o CREAS itinerante. Né? Feito uma parceria boa para trabalhar junto aos abrigos. É importante também ter essa parceria com a assistência social, né? Fundamental. Como é que funciona essa parceria? A gente tem, inclusive, agora tido reuniões mensais com o CREAS itinerante, porque a população é a mesma, né? A população em situação de rua. E aí eles têm dispositivos que nós não temos, que é o abrigamento, né? A facilidade junto a tirar a documentação junto à justiça. Então a gente tem, e ao mesmo tempo eles precisam do cuidado em saúde. Então a gente tem tido uma parceria muito boa com eles e fundamental, né? Junto a essa população de rua. E quais são os resultados até agora do trabalho dessa equipe? A gente tem pessoas que já saíram, como a Pauline, né? A gente já parou de usar drogas, teve pessoa que foi para o abrigo, né, que já começou a trabalhar, teve reinserção na família, pessoas que já quiseram voltar, a equipe acompanhou essa pessoa até a casa. Tivemos já, apesar de ser pouco tempo, né, que foi inaugurado em setembro de 2011, a gente já tem resultados importantes.
E o perfil desse profissional, né, da equipe? Tem que ser um perfil diferenciado? Tem que ser um perfil diferenciado. Primeiro, a pessoa tem que ter uma abordagem em redução de danos, né? Entender isso e querer trabalhar com o ser humano, né? Acima de tudo. Sem dúvida é um profissional diferenciado e a gente tem ótimos profissionais na nossa equipe. Você acha que hoje a formação desses profissionais, formação na academia mesmo, né? Na graduação, você acha que dá conta? Não, não dá conta, né? Hoje em dia a gente tem cursos, por exemplo, temos aqui até na Escola Politécnica Joaquim Venâncio, a gente tem um curso de atualização em álcool e drogas, a gente tem feito na atenção básica cursos de redução de danos para agentes comunitários de saúde, enfim, isso é no serviço, a gente não tem uma graduação ainda voltada para essa qualificação desse profissional. E agora, como é que essa pessoa, né, pode acessar a rede para se tratar do crack ou outras drogas? Indo por uma equipe de consultório na rua. Ele vai para uma clínica da família, onde tem essa equipe, né? E ele será acolhido nessa... Tem aqui, em Manguinhos, tem também no centro da cidade, em Jacarezinho, atualmente, e acredito que será expandido também. É isso que eu ia te perguntar, existe a intenção de expandir sim, existe. Essa estratégia? É uma política nova, né? Assim, então, existe uma expansão, sim. Você trouxe aqui um material, né, lá do TES, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que as pessoas podem conhecer esse projeto aqui da Fundação Oswaldo Cruz. Então, a gente acabou de lançar, agora em maio, um portal do Território TES Escola Manguinhos, onde tem toda a experiência desses 3 anos que a gente vem e tem um link do consultório na rua com toda a equipe, nome da equipe, onde você deve ser consultado, endereço. Então, eu convido a todos que entrem no portal para conhecer o nosso trabalho. E tem também aqui um manual, esse é um livro, né? A experiência, né? A experiência do TES Escola Manguinhos, que é um manual, né, que consolida toda a nossa trajetória, né, da saúde da família, das 2 clínicas que nós temos, com as 14 equipes, e que também está dentro do portal. Vocês podem acessar pelo PDF. Tá certo, Mirna. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bate-Papo, apresentando esse projeto que é o Consultório na Rua. Muito obrigado. Espero que a gente possa conversar mais vezes em outras ocasiões. Com certeza, eu que agradeço. Obrigada. Tá certo. O bate-papo vai fazer um rápido intervalo, mas continue com a gente. Eu volto daqui a pouco para conversar com Mônica Malta, pesquisadora do Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Não saia daí. O bate-papo está de volta. O tema do programa de hoje é a epidemia de crack no Brasil. Quem vai conversar comigo nesse último bloco é a Mônica Malta, pesquisadora do Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Mônica, obrigado por participar do bate-papo. Obrigada pelo convite. O governo federal anunciou um investimento de 4 bilhões no combate ao crack até 2014. Como é que você avalia as políticas públicas que a gente tem hoje para combater esse problema que virou um problema de saúde pública, né? É um problema. Eu tenho muito cuidado em dizer que é uma epidemia de crack, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. A gente tem seríssimos problemas com relação ao uso de álcool, de tabaco e outras questões que são até mais prevalentes do que o uso do crack. Agora, com relação ao investimento, a gente tem que ter muito cuidado. Como vai ser investido essa verba, né? Quais são as prioridades e o que realmente são estratégias baseadas em evidências científicas. Eu acho que esse é o principal senão da comunidade científica hoje com relação a esse amplo plano de enfrentamento ao crack lançado pelo governo da Dilma, né? Agora você está falando em evidências científicas, em pesquisas. A última pesquisa que a gente teve foi em 2005, realizada pelo CEBRID. Faltam mais pesquisas, então, né? Investimento nessa área, para a gente poder conhecer realmente que problema é esse. Nós temos uma pesquisa que está sendo finalizada, feita por pesquisadores da Fiocruz, né? O responsável, o professor Francisco Inácio Bastos, ainda não terminou, mas em breve nós vamos ter dados mais atuais, né? Tanto que a pesquisa que você cita tem mais de 10 anos, então não é a realidade que nós temos hoje de dependência química no Brasil. É outra realidade hoje. Sim, hoje nós vivemos
um outro momento, né? É com muito prazer que eu participo do programa, tendo tido uma colega que apresentou a estratégia do consultório de rua e que fala da abordagem de redução de danos, que é a vanguarda, né? Redução de danos está na ponta e é uma estratégia cientificamente comprovada e eficaz. Enquanto que no Brasil, hoje, né, estamos em maio de 2013, nós temos vários problemas e aí indicativos de financiamento de estratégias que não são embasadas cientificamente, como é o caso das comunidades terapêuticas, né, que muito provavelmente vão receber uma grande parcela da verba federal para acolhimento de usuários de drogas com estratégias muitas das vezes inadequadas e com fortes violações dos direitos humanos do cidadão, que é um dependente químico. Existem muitas medidas polêmicas, né, que vêm gerando muita discussão, né? Uma agora foi que o governo de São Paulo lançou o cartão Recomeço, que ele vai disponibilizar R$ 1.350 para os familiares de dependentes do crack para serem usados em clínicas particulares. Como é que você avalia essa proposta? É um retrocesso. O mínimo que eu posso dizer que é um retrocesso. Acabamos de ver uma estratégia bem sucedida, que é o consultório de rua, uma porta de entrada acolhedora, aberta, que trata a pessoa que é dependente químico como um cidadão, como tem que ser, e é uma porta de entrada em que ele vai, aos poucos, sendo acolhido e entra num atendimento ambulatorial, para depois, se for o caso, ficar durante o dia inteiro fazendo atividades e, se for necessário, em última instância, ele pode vir a uma internação breve, pontual. O grande problema é que a internação está sendo tratada não só pelo governo de São Paulo, mas até pelo projeto de lei do deputado Osmar Terra, como a estratégia eficaz, a estratégia que deve ser financiada e apoiada pelo governo, enquanto que a comunidade científica toda sabe que é uma estratégia ineficaz, inadequada. Para a gente tratar o dependente químico, ele precisa querer ser tratado e não ser internado de forma compulsória. A internação compulsória aqui no governo, no município do Rio, é lei, também é uma outra medida muito polêmica, né? Na verdade, a internação compulsória, ela é um retrocesso absurdo para um país que vive um momento de democracia. A gente tem uma presidente que participou de toda a luta contra a ditadura. Então, realmente, nós cientistas, né, que militamos nessa área e vivemos aí o SUS, a reforma psiquiátrica, é um grande assombro ver que o cerne desse projeto de lei seria a internação compulsória. E temos aí diversos organismos, né, o Ministério da Saúde refutando essa estratégia, o Ministério da Justiça, a Assistência Social e diversos organismos internacionais, inclusive, com notas técnicas informando de que seria um retrocesso, né? Diversos órgãos da ONU, Organização Mundial da Saúde e tantos outros refutando a ideia, a estratégia de que devemos internar compulsoriamente pessoas dependentes de álcool e drogas. Agora, os defensores dessa política da internação compulsória, eles dizem que o usuário do crack, ele perde essa noção do que é nocivo à saúde dele, por isso tem que ser internado. Infelizmente, isso é uma visão muito pequena e não é embasada de forma nenhuma em evidências científicas. Pelo contrário, todas as pesquisas mostram que o usuário de drogas, ele só vai aderir se ele, como falou a colega no bloco anterior, se ele tiver um acolhimento, se ele se sentir bem e respeitado como cidadão, né? A pessoa tem que escolher, eu quero e eu vou aderir ao tratamento e nesse momento eu quero ir para uma comunidade para ficar um pouco afastado. A ideia de que a única estratégia possível é retirar o sujeito do ambiente dele, descolar ele da família, de todo o ambiente em que ele se entende como cidadão, é péssima. É contraproducente e a chance de ter recaídas é quase que total. E a capacidade do SUS para atender esses usuários, como é que você avalia? Eu avalio que nós estamos caminhando. Eu tenho muito
uma grande preocupação com essa ideia de ter um cartão que vai ofertar um dinheiro para os familiares poderem dar para instituições privadas, enquanto que nós temos estratégias muito bem sucedidas, consultório de rua, os CAPs, AD e outras estratégias que são oferecidas. Na verdade, como pesquisadora, eu entendo que o investimento deveria ser em aumentar a rede que já existe hoje de profissionais capacitados. Então, são serviços que contam com médicos, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas os mais diversos que estão preparados para acolher esse usuário de drogas, enquanto que as comunidades terapêuticas são um grande ponto de interrogação, né? Em 2011, a gente teve um amplo debate sobre isso, houve uma comissão de direitos humanos formada pelo Conselho Federal de Psicologia, OAB, Ministério Público, diversos órgãos governamentais e não governamentais que visitaram comunidades terapêuticas no Brasil todo, aproximadamente 70 comunidades terapêuticas, e identificaram graves violações de direitos humanos nessas comunidades que possivelmente receberão verba federal, muitas delas com viés religioso, enquanto que nós vivemos num estado laico em que a pessoa não deve ser forçada a aderir a esse ou aquele credo. Muitas comunidades terapêuticas não tinham profissionais de saúde, então os usuários eram atendidos por religiosos, pastores, freiras, etc. E problemas gravíssimos, como, por exemplo, o manejo da crise de abstinência, que é uma questão grave, médica mesmo, em que, no momento da crise de abstinência, era dito que a pessoa deveria abrir a Bíblia e rezar e aguardar que aquilo ia passar, enquanto a gente sabe que existe um sofrimento não só psíquico, mas físico para aquele sujeito. Então, é muito assustador para a gente. Mas existem resultados também positivos, que a mídia às vezes noticia, né, de pessoas que entraram para essas comunidades terapêuticas e saíram, não curadas, né, mas deixaram de usar o crack ou outras drogas, né? É possível para uma parcela. Quando a gente fala de dependência química, a gente fala de um mosaico, né? Quando você olha uma cena de uma Cracolândia, por exemplo, no Rio, em São Paulo, você vê uma desassistência total. É uma população empobrecida que está ali, muito possivelmente mora na rua, desassistida, são crianças ou jovens de uma idade muito, muito tenra e que estão completamente vulneráveis, muitas das vezes com tuberculose, uma parcela deles com HIV/AIDS e com uma desassistência social. O pano de fundo é uma pobreza, uma vulnerabilidade muito grande. Então, uma parcela, sim, pode se beneficiar de estar retirada daquilo e realmente aderir àquela religião preconizada pela comunidade terapêutica. Mas, como pesquisadora, eu tenho que afirmar que é uma parcela muito pequena, né? Infelizmente. E eu acho também que o problema maior é quando ele volta para a realidade dele, né? Porque quando está ali protegido, né? Não está naquele ambiente, mas e quando volta para o ambiente dele, que existem pessoas ao entorno usando crack, usando droga, eu acho que esse é um problema também, né? Justamente por isso, a internação é a última medida, porque ele precisa desse passo a passo. Primeiro, eu sou acolhido, o serviço de saúde não me julga porque eu estou com uma roupa rasgada, porque eu estou sujo, eles estão me acolhendo. Então, eu me sinto confortável e posso dizer, olha, hoje eu usei. Infelizmente, eu não queria usar, mas eu usei. E, aos poucos, ele vai num caminhar em que ele vai desenvolvendo um vínculo com a equipe para poder manejar isso. Ele vai sair do ambulatório e vai voltar para a rua. Vai ver o mesmo a pessoa que vende drogas. Então, ele tem que ir num passo a passo. Não adianta retirar o sujeito do ambiente social em que ele está e ele passar 3, 4 meses num ambiente fictício. Em algum momento ele vai voltar para a mesma comunidade, para conviver com as mesmas pessoas, e ele não está preparado para aquilo. E se ele for sempre retirado, aquela estratégia é contraproducente. É um gasto de verbas, de tempo, é a exclusão da cidadania dele, em que ele não está decidindo, eu quero ser internado, ele está sendo retirado compulsoriamente. Então, é uma preocupação muito grande para toda a comunidade científica que trabalha nessa área. Você falou que a gente precisa ter cuidado com a palavra epidemia, né? A gente fala em epidemia porque o consumo de crack, de acordo com a última pesquisa, dobrou. Agora,
existem outras drogas, né, que estão na frente, né, são muito mais consumidas, até estimulantes estão na frente do crack, né? Então a gente precisa olhar também para essas outras drogas, né? Isso, acho que a gente tem que relativizar esse debate do crack, ele causa uma comoção, né, na população, tá aí na mídia, você mostra uma foto muito de uma aparente, cracolândia, né? lógico. Agora, existe a droga diária. Quantas pessoas você convive que vão ao bar, tomam 3, 4 chopes ou caipirinhas e depois vão pegar o carro? Muitos desses vão causar acidentes terríveis e isso é uma epidemia. O uso de álcool e o tabaco e tantas outras questões muito mais prevalentes na nossa sociedade que não nos causam desconforto porque nós saímos sexta-feira e tomamos um chopp. Mas a gente não vai agora, na hora do almoço, usar crack. Então é uma coisa que está muito descolada e me assusta, muito mais do que o meu colega que vai pegar um carro depois de 3, 4 caipirinhas ou 3, 4 taças de vinho. Então você acha que o caminho é investir em pesquisa, como essa que a Fiocruz agora está realizando e vai divulgar daqui a pouco, e na atenção básica? Com certeza. E ouvir a comunidade científica antes de utilizar verbas públicas para financiar estratégias que cientificamente não tenham a menor respaldo. Tá certo, Mônica. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Nada. E espero que a gente possa conversar outras vezes. Com certeza. O bate-papo de hoje chegou ao fim, mas semana que vem a gente volta com mais um assunto sobre a saúde pública do país. Até lá!